Os rios são indicativos da qualidade de vida na cidade, tanto por sua importância ambiental, quanto pelo caráter de identificação cultural que promovem. As águas do rio Camboriú percorrem os municípios de Camboriú, local em que ele se inicia, e Balneário Camboriú, onde deságua no mar. Suas principais nascentes estão localizadas no alto dos morros e montanhas da cidade de Camboriú. Entre as principais estão aquelas que formam o Rio do Braço e o Rio Canoas. Após descerem das áreas mais altas, os dois rios percorrem uma extensa planície alagada, muito explorada para a produção agrícola, onde juntam suas águas e formam o rio Camboriú. A agricultura é uma das atividades mais importantes da região, sendo a rizicultura o cultivo mais expressivo e que utiliza as águas do rio para irrigar as plantações. Em seguida, o rio encontra as regiões urbanizadas da cidade de Camboriú, onde aparece o Parque Linear do Rio Camboriú. É formado por uma extensa área de lazer ao redor de um grande lago artificial construído na margem direita do rio. Atende duas demandas ambientais bastante importantes, servindo como um reservatório de água e como espaço de contenção das cheias. A Ponte Coronel Richard é um dos principais acessos para o centro da cidade de Camboriú e tem presença marcante na paisagem. Neste local, é possível observar pela primeira vez a presença de embarcações no leito do rio. Ao longo de seu percurso, o rio recebe a contribuição de outros corpos hídricos que desaguam em seu leito, entre eles, o Rio Pequeno. Na região de sua foz, aparece uma extensa área verde composta pela mata ciliar ainda bastante preservada. Outro afluente importante é o Rio Peroba. Percorre o bairro dos municípios, margeando a Sexta Avenida. Neste local, o rio é o limite divisor entre as cidades. No seu trecho médio, o leito do rio é bastante sinuoso. Nesta região, encontram-se diversos equipamentos públicos que auxiliam no controle dos usos e impactos sobre a área de preservação. Inserido em uma extensa área de manguezal, aparece o Parque Natural Raimundo Malta. Formado por áreas de lazer e passeio, o parque está sob a administração da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Balneário Camboriú. Numa região de curvas bem fechadas, conhecida como Poço das Pedras, aparece a ponte Altamiro Domingos Castilho, que substituiu a antiga Ponte Pêncio. Ao longo da via gastronômica,
É marcante a presença de alguns lotes com implantação diferenciada, que estão no nível do rio e abaixo da rua. Estes lotes são ocupados por moradores tradicionais que exploram a facilidade de atracação e o acesso direto ao rio. Com presença marcante na paisagem e no desenvolvimento da região, aparece sobre o rio Camboriú a ponte da BR-101. É uma estrutura formada por um conjunto de pontes destinadas para o fluxo norte-sul da rodovia. O rio apresenta condição favorável à navegação, característica importante na formação da identidade cultural da região. No seu trecho final, na margem direita, aparece o Pier do Pescador. O local é formado por um extenso cais que serve como atracadouro para barcos de arrasto. É ponto de destaque na paisagem do bairro da Barra. Em contraste a esta paisagem, a margem oposta do rio apresenta um conjunto de marinas para embarcações de luxo, junto a vertiginosos arranha-céus. O Rio das Ostras percorre os bairros São Judas Tadeu e da Barra. Seu deságue no Camboriú acontece junto ao Pier do Pescador. Principal ponto de encontro dos moradores do bairro da Barra, a Praça do Pescador apresenta um conjunto arquitetônico composto de importantes elementos paisagísticos que assumem forte relação entre si. A Capela de Santo Amaro, de meados do século XIX, a Casa Linhares, da década de 1950 e, mais recentemente, a Passarela da Barra. Quase em sua foz, o rio Camboriú apresenta um conjunto de estruturas que formam uma paisagem bastante diversa. Destacam-se a presença de uma comunidade ribeirinha, a foz do Ribeirão Pedro Pinto Correia e um conjunto de trapiches de pequenas embarcações junto à vegetação de manguezal. Aparecem também duas importantes estruturas ligadas ao lazer e ao turismo: o Mole da Barra Sul e o Parque Unipraias. Neste ponto, o rio Camboriú encerra seu percurso, junta suas águas com as do Oceano Atlântico e dá início a um novo ciclo de contribuições. O reconhecimento e a valorização das águas fluviais são etapas indispensáveis à criação de cidades mais sustentáveis, humanas e resilientes.